senhor. Sim. Senhor, quando que o senhor... É que ele é mais novo que eu, é estranho, né? Quando que o senhor decidiu esse caminho? Foi um chamado desde criança? Como que foi? Então, assim, resumindo a história, é engraçada, né? Eu nasci eu sou o primeiro de 6 filhos e de uma família católica, praticante. Cresci ali perto de Lisboa, junto ao mar, uma zona linda, Estoril. E pronto, e brinquei com um montão de primos e tudo, uma infância Brincava bastante... na rua? Na rua, lá não tem problema, muita bicicleta, esfolar os joelhos, Futebol também? skate, não tanto futebol, mas muito moto e muito desportos com movimento, não é? Eu gosto muito de ski na neve, ski na água. Tem foto aí. Tem foto? Depois coloca pra gente. Wakeboard. Wakeboard qual que é uma espécie de uma prancha que faz atrás do barco, na onda do barco, na esteira do barco. Nossa, deve ser muito bom isso daí. É bem legal. Então fiz um montão de esportes com os meus tios, sobretudo com a família, né? Vela, cavalo, um montão de coisas. O que eu gostava mais era as motas e o ski, né? E o ski na neve. Mas em Estoril neva também ou não? Não, tem aqui para o norte. Tem que ir para a Espanha. Tem que ir para a Espanha. No norte tem uma montanha que tem um pouquinho de neve, mas é muito pouco, né? E então, isto para dizer, e depois, quando chegou ali à altura portanto, 9º ano, mais 6, quando eu tinha 15 anos, eu lembro que tive assim uma grande dilema para escolher a orientação dos estudos. Não sei como é que é cá no Brasil, mas tem uns momentos em que a gente vai ter que escolher se vai para... Discernimento vocacional, como vai ser? Não era vocacional, era mais se estudo mais matemática ou mais para direito. Né? Então, eu estava num dilema, não sabia, fiz um teste desses psicológico, psicotécnicos nós chamamos, para ver um pouco, né? Quais é que são as aptidões. Não é vocacional, é ver habilidades. Se tem mais jeito para matemática, ou para línguas, ou para artes gráficas, né? E então eu lembro que no fim foi falar com a psicóloga e ela disse: o seu resultado é muito curioso porque surgem muitas possibilidades, né? E a primeira sugestão deles, do teste, era ir para medicina, com formação em química. E eu disse: mas isso é o que eu sei que eu não quero. Né? Mas eu não sabia bem o que eu quero. E depois eu dava um pouco para tudo e acabei fazendo o que o meu pai me sugeriu, que foi ir para a gestão de empresas. Ele disse-me: você pode ir para a gestão de empresas porque no fundo depois pode escolher depois o que é que gosta, porque tudo tem que ser gerido, né? E como eu tinha jeito para matemática e essas coisas, pronto, então fui para a gestão de empresas e a meio dos estudos universitários é que, digamos assim, Deus entrou com força assim, mais na minha vida. Antes eu era um católico praticante, né? Ia à missa ao domingo, isso tudo, mas sem um grande entusiasmo pelas coisas de Deus, né? Fazia aquelas rotinas, não rezava assim muito, confessava-me de vez em quando, umas vezes por ano, quando já estava a soar o alarme. Então... a meio dos estudos da universidade, comecei me envolvendo com acampamento de jovens. Será que é tipo aqui também, acampamento de jovens? Que tem aqui? Mas católico. Então, mas eu já fui também... Porque eu fui da renovação e tinha... Sim, mas ali os acampamentos eram... Mas eventos, né? Eventos? Mas no caso do senhor era acampamento mesmo, né? Era uma semana, a ideia era uma semana... Um retiro? É mais ou menos, eu vou explicar o formato. Era... só uma coisa, quem que é esse daí empinando a bicicleta? Sou eu. Olha só! Padre Radical! Olha aí, ó. Olha que legal! Tem mais fotos? Vai colocando aí depois. Desculpa. Deus tem sentido de humor, né? Não, com certeza. Ele falou: vou transformar essa pessoa aí no padre. Deus pega os improváveis para confundir. Exatamente. Né? E para mostrar que não há casos perdidos. Né? Mas isso que é legal, né? Que é assim, uma vida normal, né? Brincando, de bicicleta. Tudo. E depois Deus mostrou várias coisas para mim, que tudo aquilo que é honesto pode ser ocasião de encontro com Deus. Ou seja, eu posso andar de bicicleta, de moto, e andar de moto e fazer corridas. Eu fazia corridas de moto. Ele foi campeão de moto. Campeão não fui. Ali regional, né? Não, ali, mas uma vez fiz uma prova importante e ganhei a minha classe. De cross, assim? Sim. 8 horas, é uma prova de resistência, mais de 8 horas sem parar. Só para pôr gasolina. Quando sai da moto, sai quase para a ambulância. Nossa, as mãos não abrem mais, sai assim. Olha. Pronto, mas a gente está falando do retiro. E então fiz o tal acampamento que
uma semana com uns 60 jovens, 15, mais 15 animadores. Os jovens tinham entre os 15 e 17 anos e os animadores tinham na volta dos 20, 25. E tem vários jogos e também tem momentos de oração, tem missa, tem reflexão, tem temas, né, que fazem pensar. E quem anima todo o evento são os jovens de 20 anos. Só o padre é que é mais velho. E tinha uns casais que traziam o almoço, né? Mas os casais não faziam muito, né? E então eu estava na equipa dos animadores e o testemunho dos outros animadores mexeu muito comigo, porque eu encontrei outros jovens da minha idade que tinham um relacionamento bastante profundo com Deus, que rezavam. E eu via que... E eu fiquei, digamos assim, seduzido, fiquei fascinado. Como é que é, né? E ter essa experiência? Não, eu via que, no fundo, que eles... É como você vai no tráfico e passa um carro, né? A milhão. Exato, passa um Ferrari, né? Sei. Você diz, eu vou aqui, mas porque é que ele vai tão rápido, né? E então foi muito bom conviver com eles e eu mantive essa relação depois do acampamento e comecei a me envolvendo em vários movimentos. Cá no Brasil tem mais comunidades, mas lá na Europa tem mais movimentos, né? É outro conceito, né? E isso também depois foi alimentando essa minha caminhada com Deus e Deus mostrou num primeiro momento que uma ideia muito simples, que revolucionou a minha vida até hoje. Ser feliz, a felicidade que todos desejamos, não é outra coisa do que ser santo, do que amar muito. Quem mais ama, mais feliz é nesta terra e no céu. O senhor acha que a felicidade está intrinsecamente ligada a esse amor ao outro? A amor a Deus e ao outro. Pô, é bonito isso. Porque portanto, quem mais ama a Deus e ao outro, mais feliz é nesta terra e no céu. Completo, e no céu. E Deus mostrou-me ao mesmo tempo, porque às vezes na vida cristã tem muita gente que pensa que ser santo é rezar muito, fazer muita penitência, ter uma cara assim pesada, séria. Está sempre pensando Não, e Deus mostrou-me, como eu dizia, com as motos, com as coisas, que tudo aquilo que é honesto é ocasião de amar a Deus e aos outros. Você pode estar na praia e amar a Deus, isso. a natureza. No surf, eu fazia muito bodyboard, né? Ia muito na praia. E então o meu plano era ter uma equipa de motos, de corridas, e depois ganhar corridas e aproveitar as corridas, as entrevistas para falar de Deus e tal, e dizer que eu corro para Jesus, né? E depois, pronto, e queria casar, ter 10 filhos e uma pista de motocross em casa. Tinha assim algumas ideias, não tinha muito mais ideias. Você queria ter 10 filhos? Sim, sim. Eu queria ter 10 filhos. Não sei porquê. Uma moto para cada um. Mas eu... eu tenho, não sei se é um defeito, eu sou uma pessoa por natureza exagerada, né? Então, tudo o que eu faço, eu quero tudo, né? Não sou assim muito equilibrado. Enfim, e então... entrar de cabeça mesmo no que... É pôr tudo, né? Eu também eu tenho a tendência para pôr assim, tudo, né? E pronto, às vezes a gente acaba se machucando um pouco, mas a vida vai nos ensinando, intenso, né? Nas decisões. Ou seja, no fundo não ser tíbio, né? A gente não perder tempo. O que eu quero fazer tíbio é morno, é frouxo, né? Tá. A gente, no fundo, é não se empenhar, não é? Então, se você não vai se empenhar, não faça, né? Enfim, ou quente ou frio, morno vomita, né? Vomita, diz o Apocalipse. Exatamente. Mas pronto, voltando. Então Deus mostrou-me, ser feliz é ser santo, e mostrou-me outra coisa, que Deus precisa de santos no meio do mundo que gostem de Coca-Cola, que gostem de andar de mota e de ir para a praia, e os jovens precisam de ver esses santos. Porque se não tivermos referências vivas, outras pessoas, como eu experimentei com os meus colegas, né? Aquilo que mais nos move não são os livros, mas são os exemplos vivos dos irmãos que a gente encontra. A gente diz, eita, ele está vivendo bem, eu vejo que a vida dele é melhor que a minha, que ele é mais feliz. Isso é conquista, né, pai? E portanto a santidade atrai, é a melhor evangelização. Não é só conversa, é um estilo de vida que atrai, né? Mas, e depois, num segundo momento, é que veio a questão de ser padre. E aí houve um certo dilema existencial, porque Deus estava-me a mostrar que queria que eu fosse para padre, e eu fiquei um pouco triste porque eu tinha idealizado um plano de ser santo, digamos, a andar de moto e casar e ter 10 filhos, e eu percebia que o mundo precisava desse tipo de santos, mas agora eu já não... Se Deus estava pedindo para eu ser padre, quem é que vai fazer o outro? Né? Então fiquei naquele dilema,
e custou um pouco aceitar a vontade de Deus. Aceitei por obediência, mas um pouco triste no sentido que, então porque é que Deus me mostrou uma coisa que é tão urgente e eu não vou poder fazer? Mas como que é o chamado? Esse chamado é uma ideia, vem na tua cabeça, preenche o coração, como que é essa... No meu caso foi assim mais uma surra. É né? mesmo? Então... Muito bom. Quer dizer, Deus vai preparando o terreno com muita delicadeza para não... Eu digo, para não espantar a caça, né? Sabe, quando vai no caçador, se já vai direto... Se assusta, o pombo voa, né? Então vai devagarinho, mostra, dá amigos bons, eita, momento, retira, eita, isto é bom. Mas depois quando veio a questão da vocação para padre, o que é que acontecia? Eu estava em conversas com os meus amigos e às vezes começávamos discutindo temas, né? Ligados à religião, a Deus, e muitos deles tinham essa reação: ei, você parece um padre a falar, você devia ir para padre. E eu ficava bravo porque dizia, não só, quer dizer, a santidade não é só para quem é padre. Todos devíamos defender as coisas de Deus e amar as coisas de Deus. Porque falar santo parece uma coisa tão distante, né? Mas buscar a santidade não tem a ver com você ser adorado ou virar não é isso, né? Não, tem a essência, como eu dizia, é o amor e, sobretudo, normalmente as pessoas têm atividades bastante banais todos os dias, não é? Arrumar a cozinha. Exato. Lavar a louça. No ordinário, né? Exato. E então, o desafio é, se eu quero me santificar, eu tenho que aproveitar o que eu tenho entre as mãos. Se eu estou à espera daquele dia em que vou poder dar um testemunho heróico, se calhar esse dia nunca vai chegar. Milhões. Começa fazendo o pequeno, né? Lavar a louça por amor a Deus.